É domingo e eu, Marisa Canicelli, estou de volta aqui no Manchetes da Semana, trazendo as notícias de destaque. Se você ainda não se inscreveu, clica aí no assinar canal, esse botão que está no cantinho da tela, e junte-se a nós. Eu quero agradecer a participação e os comentários de vocês que nos enriquecem e também nos fazem refletir sobre uma visão diferente de cada assunto apresentado. Muito obrigado, minha gente. Gente, em tempos difíceis que nós estamos vivendo, como nós precisamos de energia, de alegria. E é com muito carinho que eu trago a notícia da nossa live na próxima quinta-feira, dia 30, às 19 horas, com o maravilhoso ator de grandes musicais, o amado cantor Marquinhos Moura. Vem viver esse momento especial aqui com a gente. Você merece um pouco de alegria e a gente também. Vamos lá, hein? Bem, infelizmente não tem como começarmos nosso encontro de hoje sem falarmos sobre a situação crítica dos nossos irmãos gaúchos. A lentidão na tomada de ação dos governistas está causando angústia a milhares de desabrigados que aguardam aí uma solução efetiva. Ontem, o SBT Brasil entrevistou uma moradora desabrigada. Ela clama por agilidade nas ações políticas e expressa o simples desejo de voltar para casa. Precisamos estar atentos sobre a necessidade de uma decisão econômica crucial para o nosso Brasil. É fundamental também rever o descabido e absurdo aumento salarial dos parlamentares aprovado pelo Congresso Nacional, assim como atentar à importância do redicionamento das verbas parlamentares, incluindo, meus amigos, o fundo eleitoral aprovado pelo Congresso para o financiamento das campanhas neste ano. Isso tudo urgentemente, porque é preciso oferecer apoio à reconstrução do estado do Rio Grande do Sul. Entre os destaques desse domingo, sentimos ser adequado nesse momento apresentar uma pesquisa que foi realizada com excelência pela CNN, que revela que os salários dos parlamentares, pasmem minha gente, são 15 vezes maiores que a média dos brasileiros. Essas matérias e outras igualmente importantes você confere aqui no Manchetes da Semana. Fica com a gente! É do conhecimento de todos que a tragédia no Rio Grande do Sul deixou milhares de desabrigados vivendo em angústia e sonhando em voltar para casa. Eu mencionei há pouco uma matéria do SBT sobre uma moradora desabrigada que clama por agilidade nas ações políticas. Vamos acompanhar um trecho desse vídeo para que a gente possa entender o sentimento dessas pessoas e a urgência por soluções. Alguns têm medo de saques, outros só querem ficar perto das residências. Mas todos exigem agilidade para poder voltar para casa. O que a elevação do Guaíba, que voltou a passar dos 4 metros, dificulta ainda mais. A gente queria pedir encarecidamente para todos os políticos que pararem de discutir política. Nesse momento a gente precisa das bombas, a gente precisa que as águas que estão ali há mais de 20 dias baixem, agilizem o processo. A gente nesse momento só quer voltar para nossas casas. É um cenário triste e desolador que ninguém esperava nem tampouco desejava, mas infelizmente é a realidade. Seria muita irresponsabilidade da nossa parte não apresentarmos uma série de medidas que o governo do Rio Grande do Sul, liderado pelo governador Eduardo Leite, está adotando para resolver a situação desses desabrigados devido às enchentes
recentes. Em uma entrevista exclusiva à CNN, no dia 20, segunda-feira, Eduardo Leite destacou que alguns municípios precisarão ser realocados, como nós já havíamos comentado aqui no Manchetes da Semana, para as áreas mais seguras, e mencionou a construção de diques e a dragagem de rios como ações preventivas. Ele não especificou quais são os municípios, mas enfatizou que as decisões serão tomadas em conjunto com as prefeituras. Atualmente, 463 municípios foram afetados pelas enchentes, resultando em 581.633 pessoas desalojadas e 76.188 em abrigos. O governador anunciou também que as primeiras moradias definitivas para os desabrigados serão entregues em até 6 meses, com a ordem de início já emitida para a construção de 24 casas em Santa Teresa, no Vale do Taquari. Além disso, o Leite ressaltou a importância do apoio federal em contribuir para a questão habitacional. O governo federal, meus amigos, possui recursos e capacidade de execução que são superiores às do Rio Grande do Sul. Isso é crucial para a rápida construção das moradias. O governador ainda mencionou a necessidade de abreviar os processos administrativos e de contratação para garantir que as moradias sejam construídas o mais rápido possível, sempre com transparência e controle sobre o uso dos recursos públicos, por favor. Nessa entrevista, o governador Eduardo Leite afirmou que o estado do Rio Grande do Sul fez tudo o que estava ao seu alcance para evitar uma tragédia climática, mas enfrentou limitações devido às dificuldades fiscais. Mencionou que só nos últimos 3 anos o estado conseguiu colocar os salários dos servidores em dia, incluindo os bombeiros e a defesa civil. Ressaltou também o esforço para equilibrar as contas e retomar a capacidade de investimento, inclusive na defesa civil e na proteção ambiental, áreas ainda muito problemáticas. Contrariando os engenheiros de obra pronta, afirmando que quem critica não apresenta soluções viáveis, nem indica de onde viriam os recursos para os investimentos que dizem faltar. As críticas aqui no Brasil me remetem a lembrança de uma frase do poeta e escritor Nil Mergelo, que diz o seguinte, 2 pontos. O crítico critica, o policial protege, o professor ensina e o médico salva, mas o fofoqueiro está à espreita para falar mal dos 4. Triste isso, né, gente? É o que mais acontece por aqui. Em relação à decisão econômica, o governador do Rio Grande do Sul apelou por uma ajuda junto ao Ministério da Fazenda devido à perda de arrecadação causada pelas enchentes, pedindo um apoio similar ao recebido durante a pandemia para compensar essas perdas. Em São Leopoldo, com a presença do Lula e de ministros, foi anunciada a suspensão do pagamento da dívida do Estado por 3 anos. O Eduardo Leite agradeceu, mas destacou a necessidade de quitar os débitos. Falou também sobre as conversas diárias com Lula e Haddad para a reconstrução do Estado, agradecendo a compra das moradias pelo programa Minha Casa, Minha Vida para os desabrigados. Pediu ainda mais financiamento para linhas de habitação e lembrando de demonstrar gratidão a todos os governadores e doadores pelo suporte que o Estado está recebendo. Vocês, inclusive, são esse suporte maravilhoso, né? Essa benevolência linda, essa generosidade do brasileiro. Agora eu quero fazer uma perguntinha para você. Se prepare. Você sabia que desde abril de 2023, os salários dos deputados e senadores passou a ser 15,2 vezes
maiores. Gente, 1.400% do que a renda média da gente, cidadãos brasileiros. Você sabia disso? Não é fake, gente. Refere-se a um levantamento feito pela CNN, que foi divulgado, olha só, em 22 de dezembro de 2022. Esse aumento salarial, ele foi aprovado pelo Congresso Nacional numa terça-feira, em 20 de dezembro de 2022. 5 dias antes do Natal. E coloca o Brasil no topo do ranking mundial em termos de disparidade entre a remuneração de parlamentares e a média da população. O reajuste, que também inclui o presidente, vice-presidente e ministros de Estado, está praticado em etapas até 2026. Em dezembro de 2022, os parlamentares recebiam R$ 33.700, mas esse valor aumentou para R$ 39.200 em janeiro de 2023, R$ 41.600 em abril de 2023, R$ 42.900 em 2024 e irá para 44.500 em 2025 e 46.300 em 2026, totalizando um aumento, gente, de 37,4% ao longo do período. Eita, como eles são generosos entre si, né? Por que não passa essa generosidade agora para o povo rever esse aumento? Eu fico indignada. Me perdoe. Eu sou ser humano e uma cidadã brasileira acima de tudo. Em contraste, o salário médio de nós, população brasileira, em abril de 2023, era de R$ 2.737. Isso de acordo com os dados do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA, baseado na Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua, a PNAD contínua, que é do IBGE. A CNN comparou essas diferenças salariais com os de outros países com alta renda per capita na América do Sul, América do Norte e Europa. Nos Estados Unidos, a renda média dos cidadãos foi obtida a partir do censo norte-americano, enquanto os dados dos demais países vieram da análise anual do Banco Mundial. A disparidade de 15 vezes entre os salários dos parlamentares e a renda média dos cidadãos brasileiros é a maior entre esses países que eu falei que foram analisados. Na Noruega, por exemplo, um parlamentar recebe 30% a mais do que a remuneração média dos cidadãos. Só isso, gente. Destacando a diferença significativa na proporção de renda parlamentar entre a Noruega e o nosso Brasil. Não há dúvidas que esse aumento salarial gera críticas e debates sobre a honradez e a justiça da remuneração dos representantes políticos em relação à população que eles representam, especialmente em um país com grandes desigualdades econômicas como é o nosso Brasil, sempre comentada de maneira massacrante pelo Partido dos Trabalhadores, mas que pouco faz para combater essa vergonha, mesmo agora sendo o partido do atual governo. E aí, como é que fica, gente? Olha, eu vou pedir para o meu diretor dar uma paradinha. Se vocês quiserem, vocês devem ter visto já que tem um quadro com todas as informações do que eu falei. Como o nosso Manchetes da Semana é gravado, você pode parar nesse ponto, voltar o vídeo e rever. É estarrecedor, meus amigos. Eu jamais estaria trazendo essas informações se eu não estivesse com essa indignação. Vamos em frente, porque eu vou encerrando o Manchetes da Semana com mais uma nota de indignação. O Congresso Nacional aprovou um fundo eleitoral de apenas 4 bilhões
1.900 milhões para as campanhas de 2024. Reais, tá? Nós vamos relembrar agora, rapidamente. Em 2018 foi 1.7 bilhões de reais nas eleições municipais de 2020, que a gente chama de eleições cheias, né? 2,03 bilhões nas eleições gerais de 2022. O valor também foi de 4,9 bilhões distribuídos entre 32 partidos registrados no TSE. É importante saber que, por lei, qualquer valor não utilizado no fundo eleitoral, ele deve ser devolvido. Porque esses recursos, gente, não são uma doação para os bonitinhos parlamentares, não. Devem ser exclusivamente empregados no financiamento das campanhas. Agora, se você tem como provar que algum partido político bonzinho devolveu com transparência o que sobrou, por favor, mande aqui para a gente divulgar. Nós queremos ter muita transparência nessas informações. A aprovação desse montante expressivo, especialmente em tempos de dificuldades econômicas para a população, provoca, claro, questionamentos e merece reflexão. Merece ou não merece? Fiquem atentos e acompanhem as próximas edições do Manchetes da Semana para mais informações e análises críticas. Seria mágico se os parlamentares fossem generosos, assim como o povo brasileiro tem demonstrado generosidade espontânea para o Rio Grande do Sul. Na verdade, não seria uma generosidade dos parlamentares, e sim um comprometimento com a dignidade e compromisso assumido com o povo. Até o próximo domingo, meus amigos. Deus proteja todos nós brasileiros desse tsunami chamado política. Beijo, beijo.